Bom dia, boa tarde, boa noite. É ótimo podermos estarmos juntos novamente nessa segunda aula, que a gente vai conversar sobre os precursores da área de psicologia e de religião. Quero primeiro lembrar um pouco da nossa aula anterior. Espero que você esteja vendo em ordem, porque faz diferença. A gente conversou um pouco sobre os pontos éticos, sobre pensar a relação entre psicologia e religião. Conversamos, enfim, as formas que a gente pode lidar com esse tema, né? A gente comentou um pouco sobre a teoria do Belsen, a gente conversou um pouco sobre o Douglas Rondo, conversamos sobre metodologias e hoje a gente vai conhecer alguns precursores dessa área. Então a gente tem como objetivo passar tanto por pessoas que focaram a vida para estudar religião, mas também por pessoas que a gente já conhece teoricamente e que falam sobre religião e que a gente às vezes deixa assim um pouco a escanteio esse lado da pesquisa dessas pessoas, né? Então a gente vai adentrar um pouco desse terreno teórico, adentrar um pouco do contexto das pesquisas de psicologia e religião e como isso vai dar um solo para a gente olhar por que as pesquisas de psicologia e religião, primeiro, passaram muito tempo sendo marginalizadas, por que a gente recebeu um tipo de cultura de psicologia no nosso país. Então, vai ser muito interessante, vamos conversando. Qualquer coisa, vocês sabem, podem entrar em contato pelo meu e-mail, que é o projetoreligar-se@gmail.com, ou aqui pelo fórum, e aí a gente tem esse contato um pouco mais intimista, beleza? Eu, como sempre, vou estar aqui com o meu computador, e de vez em quando vou passando algumas informações, algumas fotos, para a gente adentrar mais ludicamente nesse tema, ok? Show de bola! Então, vamos começar um pouco como a gente começa falando da história da psicologia, que a gente lembra um pouco da formação do Freud, por exemplo, e a gente entende, se a gente lembrar na formação do Freud, que Freud estudou com Charcot, que estudava a hipnose, e a gente lembra desse período do século XIX que havia um interesse muito grande por estudar essas experiências que as mulheres estavam passando, de histeria e tal, e também era muito comum a partir disso estudar as experiências místicas, transcendentais que essas mulheres também estavam vivenciando. Um marco muito forte nesse período é o Pierre Janet, que ele começou a estudar umas coisas que já estava borbulhando na Europa no século XIX, não sei assim de cabeça que vocês lembram, mas é na época que surgiu o espiritismo, né? Então a gente tem um grande apreço por essa questão da possessão e da mediunidade nessa época na Europa, né? E o Pierre Janet, ele fica interessado, né, pelo caso das irmãs Fox, que são norte-americanas, né, de Nova York, que depois o Kardec vai estudar essas informações de como era essa experiência mediúnica dessas mulheres. Então havia um interesse assim, na psicologia do século XIX de entender o que eram essas possessões e como se acessava isso, né? Tanto que o Janet e o Charcot trabalharam juntos, né? E aí foram entendendo um pouco sobre a ideia de um delírio, né? Se isso era um delírio, se isso tinha alguma coisa a ver com uma estrutura psicológica, tinha já uma ideia circulando sobre subconsciente, né? Que depois Freud vai construir a ideia de inconsciente. Então a gente já vê ali um início do que hoje a gente entende como pesquisas da área de religião, né? Isso mais ou menos o Janet, ele viveu de 1859 a 1947. Outra pessoa que nos chama muito a atenção quando a gente vê as pesquisas é, por exemplo, o Edwin Starbuck. Pesquisou também no século XIX sobre religião, com um interesse muito grande no tema da conversão. E a gente vê esse borbulhar, né, na virada do século XIX,
para o 20, pesquisas nos Estados Unidos sobre religião. Então, a gente tem ali o Stanley Hall, que ele orientou o William James, né? E o William James se torna um dos pais das pesquisas em psicologia da religião. Tem uma briguinha, assim, porque de certa forma o William James foi o primeiro a publicar um livro sobre o tema, mas o Stanley Hall já tinha orientado uma tese sobre religião, então quem de fato veio antes. Mas de certa forma, se for considerar desse jeito, outras pessoas também já estavam pensando nesse assunto, porque de certa forma a gente vê os Estados Unidos que tem uma influência religiosa muito forte do protestantismo, então a questão da conversão, das experiências, enfim, que depois vão surgindo cada vez mais do pentecostalismo norte-americano. Então a gente vê que as pessoas começam a ver esses fenômenos que estavam na sociedade e se interessar em pesquisar sobre eles, né? Então, em 1897, William James coloca um livro, então antes mesmo da virada, chamado A Vontade de Crer, né? E ele, enfim, já tinha esse interesse realmente de publicar, até que cria sua maior obra em 1902, que é a Variedade das Experiências Religiosas, que vocês vão ter acesso aqui e que provavelmente vocês vão precisar ler, né? Tem exercício sobre ele, né? Aí a gente pergunta assim, são só essas pessoas? Não, tem muitas outras pessoas que a gente conhece que a gente nem imagina que pesquisaram, que se interessam pela área de religião. Por exemplo, o Wundt, né, o do Laboratório Leipzig, que ele fez um livro que tornou um dos principais livros da psicologia como ciência, que é a Psicologia dos Povos, e ele tem 3 volumes desse Psicologia dos Povos, que tem 10 volumes, são de psicologia dos mitos e religião. Então, olha que interessante, né? Isso também em 1879, né? Então, a gente vê como isso era um tema das pessoas. As pessoas pesquisavam, as pessoas tinham interesse naquela cultura e as implicações religiosas delas, né? E você pensar que a Europa estava passando por um momento de secularização, mas mesmo assim isso significava não que eles vão deixar de pesquisar sobre religião. No Psicologia dos Povos, de Wundt, a gente vê que ele tem uma ideia que depois a gente vai ver com outros teóricos, como a Mircea Eliade, que a gente vai utilizar também, que existiria um processo evolutivo da relação dos sujeitos e a religião. Então, de certa forma, a partir do tempo, quando as pessoas iam mudando seu processo de lidar com medo, as pessoas iam deixar também de ser religiosas, né? E ele também percebia que a religião era um fator cultural, isso é, a linguagem, o contexto, e a partir disso a gente se utilizaria da religião para entrar no mundo que a gente faz parte. Então, se eu estou no Rio de Janeiro, eu tenho um Cristo Redentor e tal. Então, a gente se utiliza da religião como linguagem para a gente tentar entrar nesse contexto que a gente vive, certo? E para ele, assim, da mesma forma que a gente lida com qualquer área que envolve as pessoas, qualquer área cultural, a religião era um tema para ser estudado. Então, olha que coisa interessante que hoje a gente às vezes nem vê em alguns autores, mas que Wundt, né, enfim, século XIX já tinha essa percepção, não é? Não só na área, enfim, da psicologia social, da experimental, a gente também, como a gente viu, por exemplo, com Pierre Janet, que era psiquiatra, né? A gente vê, principalmente também na área da psicopatologia, um interesse de entender como funcionava assim, a relação religiosa. O Kraepelin, que em 1856 começou a pensar, por exemplo, que existia alguma relação entre psicoses maníaco-depressivas e algumas relações com a religião. Entendendo psicose maníaco-depressiva naquela época, que hoje a gente considera de transtorno de personalidade bipolar, né? Então, de certa forma, ele percebia que tinha a questão de alguns delírios terem a ver com conteúdo religioso. Ele é co-criador
de diagnósticos famosos, como o mal de Alzheimer. Então, era um pesquisador muito sério, e ele foi percebendo, por exemplo, que dependendo do conteúdo religioso que vinha, né, ele podia ser positivo para aquele paciente, podia dar sentido, mas também era muito comum que alguns sentimentos religiosos, quando vinham em delírio, eles vinham com sentimento de culpa, ruína, catástrofe, enfim, pecado, e que isso também era destrutivo para as pessoas. Isso no século XIX, também uma coisa muito contemporânea para a gente entender os delírios religiosos. Vieram também outros teóricos muito interessantes, né? A gente tem, por exemplo, De Santis, em 1862, que ele focou na sua vida inteira na psicologia da religião, quer dizer, na psicopatologia da religião, e ele entendia, por exemplo, que um dos caminhos para se entender saúde era a partir da conversão. Lembra, então, daquilo que a gente conversou na aula 1 sobre o uso da psicologia para um fim religioso? Um pouco do que o De Santis fez para esse caso, né? Ele foi fazendo pesquisas, né, para pensar como a religião e a conversão religiosa poderia contribuir para a saúde das pessoas. Outro autor que, enfim, no início do século XX, que é o Schneider, ele começou a pensar o assunto de religião e psicopatologia, né? Ele foi olhar, por exemplo, a questão do fanatismo religioso. Nossa, isso em 1928, tá? Há 100 anos atrás. E a pessoa já tinha a ideia de que era importante estudar no sentido neurótico, dessas obsessões, enfim, da questão, principalmente de lideranças religiosas que estimulavam esse tipo de fanatismo. Schneider, por exemplo, ele associou, por exemplo, parte da culpa religiosa, parte do que os líderes traziam para as pessoas, com também alguns sinais depressivos que alguns fiéis acabavam desenvolvendo, né? Totalmente contemporâneo também. Outros autores ficaram muito famosos, e a gente vai estudar isso, por exemplo, na última aula, que a gente vai falar sobre psicologia e psicopatologia e religião, que é o Carl Jaspers, que é considerado um dos pais das tipologias em saúde mental, né? E ele faz uma diferenciação entre experiências religiosas e experiências psicopatológicas que inspirou muitas outras pessoas, como o Sims, o Jackson e o Fulford, que a gente vai utilizar a tipologia do Jackson e do Fulford na última aula para a gente separar o que é experiência religiosa e o que é experiência psicopatológica. Então, olha, 100 anos de pesquisa sobre como a gente pode separar esses fenômenos. Outra área que também cresceu muito pensando sobre religião é a psicanálise. A gente acha às vezes que não, mas sim, quando a gente lembra de Freud, ele teve um interesse ao tema de religião. A gente vê, né, em Totem e Tabu, Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar da Civilização, a gente, enfim, tem cartas sobre Freud acerca desse tema. A gente realmente percebe o Moisés e o Monoteísmo, que é o último livro do Freud, né? A gente percebe que, principalmente no final da vida dele, no último momento teórico dele, ele começa a se interessar por temas da sociedade, e a religião era um desses temas muito presentes. Mas desde o início da carreira do Freud, ele se interessa pelo tema da religião. Quando ele lança a interpretação dos sonhos, em 1900, a gente já tinha, por exemplo, a carta para Fliess, em 1887, que ele já falava de religião como uma fantasia de onipotência, sobre, enfim, como era provavelmente uma coisa neurótica, um desejo interno que precisava ser suprido por algo maior. Então, antes mesmo do primeiro livro do Freud, ele já tinha conversado com outra pessoa sobre o tema da religião. Depois, em um artigo de 1907, ele faz um artigo chamado Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. E então, mal começou assim a ele se concretizar na tua teoria, ele já começou também a falar sobre religião e como seriam atos obsessivos, né? Então, ele já trazia uma tipologia do que seria a religião, não um diagnóstico, mas uma releitura, uma interpretação da vivência religiosa. Ele também fala, em 1910, no texto das 5 lições para a psicanálise, sobre o fenômeno religioso e como isso também poderia ser uma necessidade de reparação e uma criação de uma
de uma figura a se adorar. No livro Totem Tabu, Freud ele associa os tabus da sociedade com comportamentos neuróticos obsessivos, que desde o início aí ele pega também esteira dessa ideia evolucionista da religião, que estava muito em voga no século XIX e continuou no início do século XX, para dizer que o início da sociedade, para se estruturar, ele precisava de certas regras, né, que se tornaram regras neuróticas, que acabaram prendendo as pessoas, mas que isso era uma forma de lidar com o desejo sexual, o desejo de matar, o desejo de agredir, e assim ele fala de um processo emancipatório desse tipo de comportamento. Há quem diga até que esse livro foi uma forma de resposta à concepção de religião do Wundt, mas aí são conjecturas, não é? Aí vem aqueles livros que eu comentei no início, Fruto de uma Ilusão, Mal-Estar de uma Civilização, Moisés do Monoteísmo, enfim, novas contribuições para a psicanálise, que são livros que ele já começa a lidar, por exemplo, Freud, com um mundo em guerra, né? Aí chega a Primeira Guerra Mundial e a partir disso ele começa a entender as questões da sociedade e a influência da religião, né, em certos problemas sociais que estavam acontecendo, até o seu último livro, que é o Moisés e o Monoteísmo, em 1939. Então, o pai da psicanálise se interessava por religião e não falou pouco sobre o tema. Aí vem algumas pessoas que foram discípulos do Freud, como o Jung. O Jung, a gente sabe muito bem que tinha muito interesse pela religião, era um tema muito crucial para ele. Então, a gente vê desde o início da tua carreira falar sobre religião. Por exemplo, ele entre 1920 e 1924, ele realiza uma viagem para o norte da África. E a partir dessa viagem no norte da África, ele consegue perceber alguns padrões, né, da experiência mística e de pensamentos comuns de cada cultura. Começa a pensar, por exemplo, a questão arquetípica e daquilo que está oculto por trás das culturas, né? Então ele faz uma tese de doutoramento em 1902, antes mesmo dessa visita, já pensando sobre a psicologia e a patologia dos fenômenos dito ocultos. Então a pessoa já foi para o norte da África pensando essas questões, fez uma viagem de 4 anos pensando o tema religião, então claramente a sua teoria vai perpassar essas experiências. Ele tinha um grande interesse por biografias religiosas, de pessoas místicas, né? E não era só ele, a gente vê o William James, a gente vê o Starbuck, a gente vê, enfim, o Stanley Hall, falando de grandes pessoas como Santa Teresa d'Ávila, enfim, que tinham experiências místicas muito interessantes para pensar o fenômeno religioso. Então, para ele, o Jung, ele tentava buscar essas personalidades para pensar aquilo que depois ele vai estruturando como arquétipos. Talvez o livro mais proeminente do Jung sobre religião é esse aqui, que é O Homem e Seus Símbolos, né? Ele é fácil de encontrar, ele é excelente no sentido de tem muitas imagens, ele é muito bom, muito interessante, ele organiza bastante os conceitos. E, de certa forma, ele se utiliza desses aparatos culturais para pensar a religião e cada coisa desse tipo que constrói os arquétipos e o que ele chama de inconsciente coletivo. Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês o sumário, para vocês entenderem um pouco como isso tudo se articula religiosamente, né? Então, por exemplo, a primeira parte fala do chegando ao inconsciente, né? Como a gente acessa o inconsciente? A partir dos símbolos que a gente põe na sociedade e como muitos símbolos são estruturados a partir da religião. Segundo, os mitos antigos e o homem moderno. Tudo a ver com religião, porque afinal das contas, os mitos são construções a partir do que as pessoas criam, né? Do que havia popularmente na fé das pessoas, né? O que a gente chama de mito hoje é fé de pessoas de alguns anos atrás, né? O processo de individualização. Então, a gente vê como isso cultural afeta o indivíduo. Simbolismo nas artes plásticas. Totalmente a ver também. Que é a partir das artes, né, que a gente representa muito do nosso inconsciente,
nas nossas estruturas de sociedade. Então, por exemplo, quando ele pega uma arte religiosa, né, que é uma coisa que aparece muito no livro do Jung, ele está falando de como isso influencia no nosso processo de individualização, né? Aí ele chega no símbolos em uma análise individual, ele vai falar dessas implicações para as pessoas, e aí faz uma relação entre ciência e inconsciente, né? É muito interessante isso, porque apesar desse livro ele ter só o primeiro capítulo de fato do Jung, os outros são de releitores dele, né? É como se a teoria do Jung tivesse um fundamento muito forte ao pensar religião, né? Ele é menos interpretativo no sentido do Freud, né? E ele é mais integrativo das questões religiosas dentro da sua teoria. Então, a gente vê passos diferentes e formas diferentes de lidar com o tema. Então, por exemplo, a Jung, a religião é um campo de experiência, não só racional, de conexão com esse inconsciente coletivo. É como se fosse uma ponte para a gente acessar coletivamente o que se estrutura a nossa sociedade, né? Não é uma questão infantil, neurótica, como lê, por exemplo, o Freud. Então a gente vê aqui já mudanças na forma de se entender a religião, né? Para o Jung, apesar de importar as religiões, os símbolos que estão por trás da religião e como isso acessa as pessoas é que a gente, como psicólogo, deveria entrar e ter esse cuidado e analisar mais friamente. Outro autor que às vezes a gente não sabe que pensou religião, por exemplo, é o Skinner, né? Um dos pais do behaviorismo. A gente tem o Watson, a gente tem o Pavlov, mas infelizmente eles não entraram no tema da religião. Contudo, o Skinner ele falou sobre o tema. Skinner tratou a questão religiosa com questões ontogenéticas e culturais. E a cultura, para Skinner, é algo que dá estrutura para uma sociedade sobreviver. Então, olha que lugar interessante que pode estar a religião para as pessoas, né? Ele cita o tema religioso no livro Comportamento Verbal e Ciência e o Comportamento Humano, um em 1957 e outro em 1953. E outro tema que também aparece, não exatamente sobre religião, mas que o Skinner chama muita atenção, é a ideia do comportamento supersticioso, né? Que ele fala sobre respostas a um estímulo que não necessariamente não são equivalentes, né? A questão de causa e efeito. Então, por exemplo, a galinha sabe que se pular, fizer um pulo, não sei se a galinha pula, mas fizer um pulo, ela vai receber um milho. Uma coisa não tem exatamente a ver com a outra, né? O pulo com receber um milho, mas ela aprende desse jeito, né? Então a gente vê aqui que Skinner faz essa questão das associações, também uma ideia de comportamento supersticioso, e isso com certeza, e ele fala, tem relação com a religião. Skinner tem um posicionamento muito interessante, que ele fala muito das relações autoritárias na sociedade, fala da questão das lideranças religiosas que afetam o comportamento das pessoas, enfim. E ele fala, por exemplo, desse processo alienante da religião também, apesar de que ele analise mais a questão do comportamento religioso, ele observa como essas estruturas afetam nesse comportamento religioso, né? Ele tem até um texto que eu achei recentemente, que se chama What Religion Means to Me, então o que a religião significa para mim, que foi datado provavelmente de 1986, não temos em português, né? Mas ele é visto como um escritor avulso do tema. E eu vou ler uma partezinha para vocês. Aqui. Skinner, provavelmente 86. Crenças religiosas têm sido responsáveis por bela arquitetura, música, pintura, escultura, prosa e poesia. Elas têm mantido pessoas unidas em comunidades duráveis. Algumas vezes têm ajudado pessoas a se comportar bem em relação às outras e gerir suas próprias vidas com mais sucesso. Mas o afirmado poder de interferir em recompensas e punições sobrenaturais é o tipo de poder que corrompe, e não é por acaso que a religião hoje é tão frequentemente associada com terrorismo e repressão. Mesmo
na relativamente pacífica América, as organizações religiosas estão tentando reprimir o conhecimento em nossas escolas, encorajando o nascimento de crianças que não foram desejadas, impondo suas crenças sobre outros através de atos políticos e de muitas formas interferindo na vida pacífica e esclarecida. Interessante, né? A gente olhar o Skinner por esse outro olhar, né? De uma pessoa que estava entendendo também o comportamento das pessoas em uma sociedade, né? Então, olha que interessante a gente perceber um dos pais da psicologia pensando o tema da religião. Outro autor que a gente às vezes não fala também sobre religião e às vezes nem imagina que a pessoa falou sobre o tema é o Piaget, né? O Piaget, quando ele fala de moralidade, fala sobre comportamento moral e desenvolvimento moral, ele fala também de como esse desenvolvimento moral ele passa pela experiência religiosa, né? E muitas vezes no início a pessoa precisa mais da religião, né? Quando tem mais infantil, para entender certos comportamentos e certas formas de entender a moral no mundo. Tem a ver com uma ideia de alguém maior que vai trazer uma punição, que está olhando, que vai conduzir, e ao longo do tempo isso vai se modificando para uma autonomia. Então a gente vê isso em Piaget também, que muitas vezes a gente estuda em educação e a gente não faz ideia que ele pensou o comportamento religioso. Outro autor que a gente às vezes não faz a menor ideia que falou de religião é o Maslow, né? Que é tão conhecido pelaquela pirâmide de Maslow das necessidades básicas do ser humano. E ele tem um livro escrito em 1964 chamado Religiões, Valores e Experiências Culminantes, né? E é interessante que quando a gente pega aquela pirâmide e tem todas as etapas, né, da fisiologia, da pertença, segurança, da autorrealização, ele entende que provavelmente a religião está dentro desse processo de autorrealização. Então ela está aqui em cima como uma parte do desejo, da motivação humana mais assim completa, né? Que é o desejo de autoconhecimento, o desejo de integração total, e aí ele insere a religião nesse ponto da pirâmide. Interessante, não? Outro autor que a gente não lembra tanto sobre religião, mas que falou bastante do tema, é o Carl Rogers, que criou a psicologia centrada na pessoa, né? Ele conectou o tema da mística, né, e da espiritualidade para explicar o processo terapêutico. Então ele fala, por exemplo, que o trabalho terapêutico deve se conectar com a espiritualidade daquela pessoa que está sendo atendida, né? Então a gente vê, por exemplo, ele trabalhando a ideia de holismo, de entender que o ser humano é completo em vários aspectos, e entendendo dentro desse holismo a experiência espiritual dessa pessoa que está fazendo a terapia, por exemplo. Uma outra pessoa que também falou muito de religião e que a gente não lembra tanto é o Erich Fromm. O Erich Fromm, ele se interessava muito pela área da teologia. Ele escreveu livros acerca do tema, como O Dogma de Cristo e a Psicanálise e a Religião, falando sobre as relações da psicanálise, das pessoas psicanalistas que querem ser e são religiosas e como elas devem lidar com isso, né? Ele tinha interesse, por exemplo, em estudar questões de zen budismo. Então, isso também é um tema que o Jung, um pouco mais à frente, vai trabalhar também, a questão do zen budismo, a relação com a religião. Então, a gente vai vendo aqui outro autor que fala muito sobre essas relações. E, por último, gostaria de falar do Viktor Frankl, que é tão conhecido pela sua história, que ele passou pelo campo de concentração e ele trabalha principalmente a questão do sentido da vida, e é muito comum, ele tem muitos trabalhos, apesar de ele ser judeu, né, falando de religião de uma modo espiritual, né, que a gente tem uma ideia, por exemplo, do judaísmo como uma questão muito identitária e pouco religiosa, mas ele percebia, por exemplo, a importância da espiritualidade na construção de uma identidade, por exemplo. Então, olha que interessante, né? Como a gente pega não só autores que a gente desconhece na história da psicologia que pensaram o assunto da religião, a gente vai abordar ainda eles de uma outra forma, o Starbuck, William James, Stanley Hall. A gente vai entrar mais neles e nas pesquisas deles especificamente mais à frente, mas também tem esses autores que a gente até já conhece, né? A gente às vezes até usa, a gente às vezes até já é psicanalista, enfim, já é, enfim, da teoria do Rogers, mas mesmo assim a gente não usa, né, esses conhecimentos sobre religião que eles possuem.
Então, nosso objetivo aqui era perpassar tanto esses autores que focaram em religião, quanto os autores precursores da psicologia que pensaram sobre esse assunto. E assim, na próxima aula, a gente vai conversar sobre temas, sobre terminologias que normalmente são usadas e que muitas vezes a gente usa equivocadamente no nosso processo de consultório ou mesmo no nosso trabalho geral. Ok, gente? Qualquer dúvida, manda e-mail, entra aqui no fórum e a gente vai conversando. Um grande abraço e até a próxima.